E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, começando mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre REST, dentro de um contexto de web services. O que é a tecnologia REST? Quais são as suas principais características? E vamos abordar aqueles pontos que são mais cobrados em questões de concurso, beleza? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Quer compartilhar um conhecimento adicional? Quer trazer um conhecimento que não foi apontado no vídeo? Fique à vontade. Estamos aqui para aprender de forma conjunta e crescer e evoluindo a cada dia, beleza? Então, vamos lá para o conteúdo. Bem, pessoal, como eu falei, nossa aula de REST, já os convido a conhecer as nossas redes sociais. Então, além do YouTube, do canal @ArnaldoJúnior, lá no Instagram também você vai encontrar o @ProfArnaldoJúnior, onde eu trago questões, resolução de questões comentadas, curtas, rápidas. Então, é um ótimo lugar para você que quer fazer aquela revisão pré-prova ou quer fazer aquela revisão geral nesse processo cíclico de estudar, revisar e aprendendo coisas novas. Lá é um ótimo lugar onde você vai ter uma série de conteúdos, questões resolvidas, rápidas, diretas, trazendo ali os principais conceitos que você precisa, tá? Então, @ProfArnaldoJúnior no Instagram. Também tem no TikTok, não coloquei aí, mesma coisa, @ProfArnaldoJúnior. Então vamos lá para o conteúdo. Beleza. Antes de falar do REST propriamente dito, nós precisamos entender que o REST ele opera dentro desse conceito de web service, né, de serviço web, que trata-se de uma aplicação servidor-cliente usada para comunicação sobre a web via HTTP. Provê interoperabilidade entre aplicações de software que rodam em plataformas e frameworks. Pessoal, o web service ele vem com o intuito de proporcionar essa disponibilização de serviços para clientes remotos, né, através da internet, e de modo que, por exemplo, eu forneço um serviço, eu quero disponibilizar esse serviço para um terceiro, eu posso utilizar, fazer o uso do web service para disponibilizar esse serviço e sem que o cliente tenha conhecimento ou precise atender às especificidades da linguagem, de implementação do lado de quem fornece o serviço. Não. O fornecedor de serviço ele pode estar escrito numa linguagem X e o cliente pode ser escrito em qualquer linguagem. Eles conseguem se comunicar através de web service, bastando que ele faça a requisição no endereço especificado, ok? E aí, qual que é a arquitetura de um web service, pessoal? Bem, é o seguinte, existem alguns elementos, alguns agentes, né, básicos dentro de uma arquitetura de um web service. Nós temos o provedor de serviço, que é aquele que, como eu falei, que fornece o serviço, que implementa ele e disponibiliza para um terceiro. Por exemplo, eu poderia ter um web service do IBGE disponibilizando dados sobre o seu domínio. É um dado, uma pesquisa. Eu poderia ter o Correios disponibilizando um web service com informações sobre CEPs, né? E aí quem quer saber, quer ter uma relação de CEPs de algo específico, faz a requisição no web service e aí ele vai obter o serviço, beleza? Então esse é o provedor. O consumidor é aquele que vai fazer uso do serviço, né? Ele tenta ali contactar o web service. Pode ser escrito em qualquer linguagem, isso que eu falei para vocês. A gente tem aqui interoperabilidade. E o registro de serviços. Bem, para que esses serviços eles sejam utilizados, quem vai fazer o uso precisa saber que ele existe. E aí, por isso que nós temos os registros de serviços, que é onde esses serviços são disponibilizados, publicados para que eles possam ser descobertos e utilizados. Legal. Aí entra o conceito de REST, que vem de Representational State Transfer. Representational State Transfer, ou seja,
Transferência de estado representacional. É um conjunto de restrições de arquitetura que transfere uma representação do estado do recurso ao solicitante. Bem, pessoal, o REST é uma das formas de se implementar o Web Service. É a única? Não. Nós temos, por exemplo, lá o SOAP, né, que vem até antes do REST, o SOAP, o WSDL e o DDI, que eram utilizados para fornecimento de serviços web, para implementar essa arquitetura, ok? O REST surgiu depois e ele traz uma série de vantagens com relação a esse outro formato. Não que esse outro esteja em desuso, tá? Mas o REST possui algumas peculiaridades. E aí uma delas é que o REST, ele faz uso dos métodos de requisição HTTP para solicitar os recursos, tá? Então, normalmente usando o REST, o cliente ele faz uma requisição para um endereço especificado, uma URL, usando o método HTTP, e aí ele obtém uma representação do estado que foi solicitado. Ele obtém o recurso que ele deseja, tá? E aí essa representação ela pode ser entregue em vários formatos. Então, JSON, HTTP, XLT, Python, PHP ou até mesmo texto puro, tá? Até mesmo texto puro. Eu destaquei esse ponto porque já vi questões cobrarem, abordarem este tópico, tá? Então, isso é algo importante que vocês saibam, tenham conhecimento aí. Quais são os tipos de dados que podem ser entregues aí como resposta de uma requisição REST, tá? Inclusive, texto puro pode ser retornado. A arquitetura é amplamente utilizada na construção de APIs. Então, ele traz uma série de vantagens para se fornecer essas APIs, tá? Que permitem, que fornecem essa interface para a programação de aplicações. Como eu falei, ela vem substituir, mas não necessariamente, né? Ela vem como um avanço aí uma solução mais nova, com uma série de vantagens assim, com relação ao SOAP e o WSDL. Aí aqui, ó, um texto que eu coloquei para vocês foi o seguinte, que é importante essa informação, que o WADL está para o REST, assim como o WSDL está para o SOAP. Bem, vamos entender isso. Lá no SOAP, nós tínhamos o WSDL para descrever o serviço. Tá, eu quero fornecer um serviço, eu preciso primeiro descrever ele. Ó, eu forneço um serviço de listagem de CEPs, como eu falei lá no caso dos Correios. Beleza? A pessoa quer obter uma lista de CEPs, ela vai fazer a requisição, tá? E aí é necessário construir isso, redigir isso, fazer o contrato. Ó, tem um serviço que faz isso. Os pré-requisitos para utilizar ele são esses, eu preciso de tais parâmetros. Então, todos esses detalhes vão estar lá, vão ser descritos através do WSDL, que é a linguagem de descrição de serviços web. E o SOAP é o protocolo de comunicação que vai permitir essa requisição. Show! Quando a gente fala de REST, o REST é utilizado para fazer a requisição. Tá, mas aí como é que a gente descreve o serviço? Então aí entra o WADL, que é o Web Application Description Language, ou seja, linguagem de descrição de aplicação web. Então é através do WADL que nós vamos descrever os serviços que serão disponibilizados, ok? Ele é mais simples, tem baixo overhead de comunicação e oferece controle transacional. E os recursos são solicitados lá por meio de requisições na URI, tá? Então, aqui no caso, ó, eu tenho um exemplo onde vai sair uma requisição para uma API específica que vai me retornar lá os livros, está passando um 10, possivelmente é um ID, ou seja, o livro com ID 10. Né? Então, é uma possibilidade de interpretação.
mas a requisição é feita nas URIs informadas. Princípios fundamentais do REST. Cliente-servidor, o cliente lida com a interface do usuário, enquanto o servidor lida com o armazenamento e a lógica da aplicação. E aí vejam que nós temos dois, como eu falei lá, né, dois papéis distintos. Fornecedor de serviço, o servidor, e o consumidor, que é o cliente. Tá? O servidor, ele implementa o serviço de dentro para fora. Quem está lá de fora, não, na verdade, é para dentro, né? O servidor implementa o serviço dentro ali do seu contexto. Quem está do lado de fora não precisa ter conhecimento dos detalhes de implementação, e ele não tem. Mas o que eu quero é que o lado de fora saiba que eu forneço um serviço. E aí, se ele precisa desse serviço, que ele faça a requisição no endereço informado. Mas ele não tem conhecimento do que acontece do lado de dentro da empresa, da instituição. Então, como o serviço é implementado e tudo mais. O que ele precisa saber é, quando eu pedir uma lista de CEPs, eu quero uma lista de CEPs. Quando eu pedir uma relação de pessoas, de clientes, eu quero a relação de clientes. Ok? Sem estado, característica importante que pode ser cobrado em questões e é cobrado. Tá? Então, nós temos muitas questões de REST. Então, é cliente-servidor, é stateless. Então, você pode encontrar em inglês ou português. Sem estado. O que significa isso? As requisições do cliente elas devem conter todas as informações necessárias. Por quê? O que significa o sem estado, pessoal? O REST ele faz uso do protocolo HTTP. Protocolo HTTP, da camada de aplicação, que a gente já conhece lá na rede de computadores. E essas requisições, elas se dão através de métodos. Métodos HTTP. Então, nós temos o GET, o POST, nós temos o PUT e vários outros. Tá? E aí, quando a requisição é realizada, é uma comunicação síncrona, então eu saio, faço uma requisição, o cliente, né, o navegador ali, faz uma requisição para o servidor processa e responde. Então, quando ele faz a requisição, ele fica esperando a resposta. E aí o servidor processa e envia a resposta, ok? Uma comunicação síncrona, um esperando o outro. Só que, quando a requisição termina, acaba. Por conta de utilizar esses métodos HTTP, ele não mantém o estado da requisição, tá? Então, por isso que a cada requisição, todas as informações necessárias para a realização do serviço, elas têm que ser passadas na requisição, tá? Então, ele é sem estado. É cacheável, digamos assim, né? Uma tradução aqui aportuguesada, que vem de cacheable, ou seja, as respostas do servidor elas devem indicar que se podem ou não ser armazenadas em um cache pelo cliente, tá? Então essa é uma possibilidade das respostas serem armazenadas em cache pelo cliente. Interface uniforme desacopla a arquitetura, permitindo que cada parte do sistema evolua de forma independente. Como eu falei, há um desacoplamento de quem consome e de quem fornece o serviço. Então, inclusive de como o serviço é disponibilizado e da sua implementação. Então, o serviço ele é acessado através do endereço, da URI. Ok? Como o serviço é implementado, não importa. O que eu quero é que quando a requisição chegar, o serviço vai ser inicializado, vai executar o que tem que fazer e vai me retornar a resposta para o cliente, tá? Então, eu consigo fazer com que a interface, a representação, ela varie de forma independente da implementação. Princípios da interface uniforme, né? Então, o que eu preciso para ter uma interface uniforme? Primeira coisa, cada recurso tem que ser identificado por um URI. Quero acessar um recurso específico, eu tenho uma URI que vai endereçar ela, que vai levar ela, ok? Primeiro passo. Outro, a manipulação dos recursos por meio de representações. Os clientes interagem com os recursos usando suas representações. Então, você não tem um acesso direto ao recurso. O que a gente tem é uma representação do recurso que é retornado. E aí ele pode vir em vários formatos, JSON, XML,
texto puro, como nós vimos. Mas normalmente, né, o uso mais comum, o tipo de dado mais comum retornado é o JSON, mas nós podemos ter XML e podemos ter texto puro também. As mensagens têm que ser autodescritivas, cada mensagem contém todas as informações necessárias para entender a mensagem. E aí eu trago aqui um conceito que é chave para o funcionamento do REST, que é o RAID OAS, né? Que vem de Hypermedia as the Engine of Application State. O que significa isso? É uma hipermídia como um motor de estado de aplicação. Isso, o que isso quer dizer? É graças ao RateOS que é possível que essa comunicação ocorra por meio de links, tá? De modo que o cliente, mesmo sem saber o endpoint, né, o endereço, a porta, onde o serviço é fornecido, ou saber onde esse serviço está realmente disponibilizado, ele consegue acessar esse serviço através de links. E isso é possível graças ao Rate OAS, que é nada mais do que uma forma de disponibilizar a hipermídia como um motor de estado da aplicação. Então, ela permite essa interação através de hipermídia fornecida dinamicamente pelo aplicativo. Vamos falar mais sobre isso, tá? Então, ó, o RateOS ele ajuda os clientes que consomem o serviço REST a navegar pelos recursos e descobrir as ações da da API Web. O que isso quer dizer, pessoal? Ele fornece para a gente as ações. Então, o cliente ele consegue, através do RateOS, saber quais são as ações disponíveis. E aí, para isso, ele tem os links. Então, o RateOS fala, ó, você pode... o que dá para fazer lá no web service dos Correios, por exemplo, como eu trouxe como exemplo, né? Ó, é possível solicitar a relação de CEPs, a relação geral de CEPs do Estado, por um Estado X. Opa, então eu vou ter lá a indicação de que eu tenho esse serviço, esse relacionamento, e eu tenho o link para acessar esse serviço. Ah, é possível pesquisar o CEP de um endereço específico. Opa, então tem lá CEP. Esse é um outro serviço, vai ter um outro relacionamento, uma outra, um outro link, um href apontando para onde esse serviço pode ser acessado. Então, por meio disso aqui, como eu falei, o cliente ele não precisa saber detalhes lá do serviço, onde ele está sendo disponibilizado, quais são os endpoints, não. Ele descobre aqui quais são os serviços e como acessá-los. A API fornece links que indicam como navegar pelos recursos, como eu falei para vocês. E o cliente não precisa ter conhecimento profundo da API. Ele só precisa ir lá descobrir quais são os serviços e acessá-los. Ó, olha aqui um exemplo. A mensagem é roteada com RateOS. A resposta inclui uma URL de onde as informações podem ser buscadas. Então, ó, o cliente fez lá a requisição e aí ele retornou indicando quais são os serviços. Então, ó, bem, aqui eu tenho uma mensagem, o nome caderno, descrição, caderno. Então, aqui é uma requisição por um produto, né? Então, ó, caderno, descrição, caderno espiral, sem folhas, preço e os links para acessar ele. Então, o réu vem de relacionamento e ele está indicando aqui qual é o nome, tá? Isso aqui é um nome dado. Então, ó, self. E aí, onde que eu acesso ele? Nesse link aqui, ó, localhost, porta 8080, produto /1. É assim que eu acesso esse produto, tá? E o método utilizado é o método get, lá do HTTP. Bem, aqui nós temos uma resposta para uma requisição REST. Então, essa aqui traz a representação em formato XML. Então, ele retornou lá um dado, tem lá uma tag root, raiz, e aí eu tenho um dado que traz
tipo um ID do usuário, o nome completo, full name, a foto do perfil, tá? E a mensagem de sucesso, que deu tudo certo aí na transferência do dado, tá? Então, essa é uma resposta em formato XML. Temos aqui também a mesma resposta, só que agora no formato JSON. Então, código 200, ou seja, indicando que houve um sucesso na operação. E esses códigos, pessoal, eles vêm lá do estudo do HTTP. Então, para cada requisição, ele tem uma resposta. E essas respostas, elas podem gerar erros, né? A gente pode ter sucesso, quando a operação corre tudo bem, e aí essas mensagens de sucesso, o código delas começam com 2, tá? 200 e alguma coisa. Nós temos erros no cliente, erros no servidor, redirecionamento, uma série de categorias de códigos que podem ser retornados. E aí, para você saber mais detalhadamente cada um, vale lá o estudo do protocolo HTTP, que não é objeto dessa aula, tá? Mas aqui no caso, o código 200 nos indica que a operação foi um sucesso, a requisição foi um sucesso. Então, mensagem de sucesso e o dado aqui em si, né? Data, trazendo aí as informações no formato JSON, tá certo? Então, aqui todas as respostas são aqui strings. Então, tem aqui o user guide, full name, profile pic. Boas práticas para se trabalhar com o REST. Primeira coisa, trabalhar com completeza de significado. Então, o recurso, ele tem que trazer de fato aquilo que ele se propõe a fazer. Então, se na URL, na indicação do serviço lá, está falando que eu vou ter como retorno uma listagem dos clientes, então a resposta tem que estar de acordo, tem que trazer aquilo que realmente foi indicado no serviço. É como se você tivesse, por exemplo, pagando, né, aqui no caso, não necessariamente, mas você estivesse pagando para realizar um serviço, não, eu quero que faça tal serviço aqui em casa. Então, você quer obter como resposta a execução daquele serviço, né, o produto daquele serviço. Então, isso tem que ser realizado conforme os significados apontados nos endereços, tá? Então, uma estrutura compreensível, de modo que permite a atualização pelo cliente de uma forma mais facilitada, conectável. Essa é uma característica interessante dos web services. Eu preciso usar um dado que é disponibilizado por outro tribunal de contas, por exemplo. Eu não preciso fazer uma integração na mesma linguagem, um canal de comunicação. Não, exclusivo não é necessário. Eles podem disponibilizar esses dados através de web services, e aí eu consigo fazer requisições REST para obter um dado que eles disponibilizam lá através de um serviço, tá? Então, é legal isso. E aqui do meu lado eu posso implementar um outro serviço que faz uso de um web service terceiro e eu disponibilizo o resultado do trabalho que eu faço para outros ainda. Tá? Então, é como se fosse o meu serviço usa um web service e aí eu gero um produto e eu disponibilizo esse produto para um outro também através de web service da mesma forma. Então, essa característica é muito interessante de serviços web. Beleza. E aí, como eu falei para vocês, o REST faz uso do HTTP, dos métodos HTTP. Então, vamos entender aí um pouco mais sobre os recursos HTTP. O HTTP permite o envio e recebimento de arquivos pela internet. Creio que a maioria de vocês já saibam disso. Se não sabem, vale a pena aí o estudo, a pesquisa, tá? Porque o HTTP é o principal protocolo utilizado para a gente navegar na internet, que permite a transferência de arquivos de hipertexto, né? Hipermídia, hipertexto. E ele atualiza a arquitetura cliente-servidor, utiliza a URI para identificar um recurso REST. E os recursos HTTP essenciais
eles têm as seguintes características. O protocolo é sem conexão, então não tem uma conexão, é um canal de comunicação permanente, tá? Sem estado, como eu falei, stateless, e é independente do tipo do dado. Então são características que é importante que vocês memorizem, tá? Que vocês aprendam isso. E quais são os métodos suportados pelo HTTP? Bem, os métodos são, a gente tem uma série de métodos, mas os principais são esses aqui: o post, o get, o put e o delete. E aí o REST faz uso desses métodos para solicitar os recursos, as representações dos recursos. Então, por exemplo, para criar um novo recurso, utiliza-se o post. Para recuperar, para buscar um recurso, utiliza-se o get. Tá? Para atualizar um recurso, utiliza-se o put. Para deletar, utiliza-se o delete. Esse é um ponto também que vale destacar. A gente não usa o web service só para requisitar dado. Né? Às vezes você pode usar também para mandar informação. E aí, que isso vai ser utilizado para gravar do lado de lá, por exemplo. Então, para cada finalidade, você tem um método específico. E é o que a gente chama lá do CRUD, quando a gente está aprendendo, estudando, né, nas faculdades de computação. Então, para criar post, para recuperar o que é o retrieve, get, para atualizar put e para deletar delete. Temos outros métodos como o head e os options que são raramente utilizados, mas também são disponíveis. O head para trazer informações de cabeçalho, o options para trazer algumas informações adicionais acerca do recurso, tá? O patch atualiza parcialmente o recurso. Essa é uma outra opção também, tá? Utilizar o patch. Como assim, professor? Para atualizar o recurso, normalmente utiliza-se o put, mas é possível utilizar o patch também. Quer ver? Acho que eu trouxe aqui uma página específica sobre isso. Essa aqui, ó. Quero atualizar um recurso. Normalmente a gente usa o put, o método put. Ele cria um novo recurso, só que ele substitui todos os dados atuais lá do recurso, do destino, pelos dados passados na requisição. Então aqui eu tenho uma sobreposição. Ó, pega esse dado, imagina aqui que eu tenho ali um cadastro, umas informações sobre um cliente. E aí eu quero atualizar apenas duas informações de todos os dados dele. Se você usar o put, ele vai pegar o objeto que você passou e vai sobrescrever tudo. Agora, se você usar o patch, ele vai mudar parcialmente o recurso. É possível você fazer isso, mudar parcialmente o recurso. Métodos que nós... vamos ver aqui a utilização de alguns métodos. Por exemplo, aqui eu tenho para buscar serviço. Ó, buscar informações. Então, eu tenho um método get, sendo utilizado aqui, para buscar, por exemplo, informações sobre todos os alunos. Essa é a operação. Basta acessar o URI, aqui ele deu uma URI fictícia, né, localhost, appname, estudantes. Então, quando acessar lá estudantes, ele vai obter dados de todos os estudantes. Quero buscar dados sobre um aluno específico, com ID tal. Então, vou lá, estudantes /10, ou seja, eu quero buscar informações sobre o estudante com um ID 10. Ele vai retornar a representação do estado do objeto referente a esse estudante. Para deletar, mesma coisa. Você vai ter uma URI, um endereço, e aqui o que a operação faz, e aí o método. Você vai mudar o método, usar o delete. Então, ó, vou lá em estudante, remover o aluno com ID 10. Então, eu tenho que acessar a URI e passar o parâmetro, né? Qual que é o ID dele. Então, no caso aqui, 10. Para atualizar, a gente vai usar o put ou o patch, né? A diferença é que o put atualiza o recurso como um todo. E aqui no caso, da mesma forma, eu vou atualizar os dados sobre um estudante, então tem que passar qual que é o ID dele. Vou atualizar informações sobre o curso, tem que passar o ID do curso.
Para inserir, vou usar o post, método post. Então, basta aqui, nesse caso, fazer enviar a requisição, o método post, para o URI, localhost appname /estudante, que ele vai criar o novo recurso, né, com base nos dados que foram passados. E aí aqui trago uma série de exemplos, aqui usando métodos get, post, o put, o pet, o delete, e aqui os endereços, né? O get no books para retornar todos os livros, o get no books /o ID para retornar os detalhes de um livro específico, o post books para adicionar um livro, o put para atualizar um livro com ID tal, o pet para atualizar um livro com ID tal também, e o delete para deletar um livro com ID que foi passado como parâmetro. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de REST. Agradeço aí você que acompanhou, que está interessado, buscando aprender cada vez mais. Qualquer dúvida, você pode deixar o seu comentário, tá? Nós estamos aqui para aprender, A minha ideia é levar a minha experiência para vocês, ajudar vocês, para que vocês não tenham que sofrer tanto o quanto que a gente sofreu, ralou, para conseguir alcançar as nossas tão sonhadas aprovações, tá? Então, estou te entregando aqui de graça o que eu não recebi. Faça bom proveito disso. Qualquer dúvida é só deixar o comentário. Professor, o senhor falou uma coisa, que faltou falar alguma coisa. Por favor, traga esse conhecimento para a gente, compartilhe conosco, use os comentários para isso, tá? Se eu falou alguma besteira, fique à vontade também, a gente está aqui para aprender juntos e aí a gente vai corrigindo eventualmente qualquer falha, beleza? Convido vocês a conhecer aí lá todas as aulas do nosso canal. Para você que só conheceu esse vídeo agora, o nosso canal através desse vídeo, nós temos aí várias aulas para concurso de TI, aulas gratuitas, tá? Completas, que você pode acessar e estudar. Tem muito conteúdo aí para você estudar. Às vezes não está ali com a thumb do concurso que você vai fazer, mas o conteúdo é o mesmo, o que importa é o conteúdo. Então você pode estudar por ele também. Show de bola, pessoal? Mas é isso. Muito obrigado. Se gostou, deixa o like, se inscreva e compartilhe aí com seus colegas e amigos e estudantes da área de TI. Grande abraço, bons estudos e até a próxima.